oitavo ano. Hoje a nossa aula é aula de redação. Nós vamos estudar um pouco mais sobre o cordel, sobre sua estrutura, características, falar um pouco sobre a história do cordel, conhecer um pouco mais e em seguida a gente vai realizar algumas atividades, certo? Então vamos primeiro pensar um pouco sobre o cordel. A princípio vamos estudar um pouco sobre a história. No Brasil, a literatura de cordel é encontrada no Nordeste, principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Costumava ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores. Hoje também se encontra em outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E são vendidos em feiras culturais, casas de cultura, livrarias, nas apresentações dos cordelistas. Os temas são os mais variados, indo desde narrativas tradicionais transmitidas pelo povo oralmente, até aventuras, histórias de amor, humor, ficção e o folheto de caráter jornalístico que conta um fato isolado, muitas vezes um boato, modificando-o para torná-lo divertido. Observem que o cordel ele faz parte da nossa cultura, da cultura do Ceará, certo? É por isso que a gente escuta muito e existem muitos cordelistas que têm as raízes aqui no Ceará, certo? Então, continuando, falando um pouco sobre a história, né? Ao mesmo tempo que falam de temas religiosos, também falam de temas profanos. Escrevem de maneira jocosa, mas por vezes retratam realidades desesperadoras. Usar uma imagem clichê como personagem também é muito comum, às vezes criticando a exclusão social e o preconceito, às vezes fazendo uso dos mesmos através do humor sarcástico. Lembrando que, percebam, né, que são temas comuns, não é nada de extraordinário, certo? Além dos temas engajados, se assim podemos chamá-los, há também cordéis que falam de amor, relacionamentos pessoais, profissionais, cotidiano, personalidades públicas, empresas, cidades, regiões, etc. Ou seja, tudo vai depender da visão do autor, a visão que o autor tem das coisas que ocorrem no cotidiano, certo? Então, características. Texto tipicamente oral que conta em rimas uma história. Ai, tia Hélida, mas só que o cordel, ele não é um folhetim? Sim, mas não é porque ele vai ser impresso que essa não vai deixar de ser uma característica. É tipicamente, não é uma regra geral ser só oral. Até porque tem que haver registros, né? Mas ele é tipicamente oral. O interessante do cordel é esse, a forma como ele é contado, certo? A estrutura é um texto escrito em rimas perfeitas, com versos geralmente de 7 sílabas poéticas, redondinho maior, porque existe a diferença entre as sílabas comuns e as sílabas poéticas, certo? Coisas que vocês vão estudar mais pra frente. Finalidade. O cordel é escrito para contar histórias de heróis, fatos reais ocorridos em determinada região, fatos políticos ou para descrever o estilo de vida do sertanejo, suas emoções e tristezas. E os meios de circulação, como eu já havia falado, os folhetos são vendidos geralmente em feiras. Em alguns locais ainda são pendurados em varais para exposição. Percebam aí na imagem, Isso é uma característica forte do cordel, tá bom? Então, nossa atividade 1. O que é que vocês vão fazer? Leitura e análise do poema Diversidade. O vídeo é um recorte lá do programa Encontro com Fátima Bernardes, no qual Braulio Bessa recita um poema sobre diversidade e a superação dos preconceitos e desigualdades. Vamos ver aqui agora o vídeo. Sobre diversidade, eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor.
E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Pronto, pessoal, vocês viram aí. Aí, o que é que a gente vai pensar? Consegue mencionar as diversidades citadas por Braulio Bessa? É capaz de descrever o que sentiu enquanto ouviu o poema? Percebeu as rimas do poema? Quais são elas? Então, nesse primeiro questionamento aí, que tipo de diversidade foi citado pelo Braulio Bessa? Hein, pessoal? Ele falou sobre vários tipos de pessoas, né? Falou de raças, falou de muita coisa. Então, eu quero que vocês mencionem essas diversidades. Então, descrever o que sente ao ouvir o poema. Isso é algo pessoal. Cada um vai descrever o seu. Percebeu as rimas no poema? Quais são elas? Ao ouvir as rimas, vocês conseguem identificá-las, né? Então, eu quero saber quais são. Atividade 2. Você anotará no seu caderno o poema a seguir e completará em cada estrofe as palavras que faltam. Em cada estrofe, as 3 palavras devem rimar. Leia com atenção o texto para que as palavras usadas por você tenham coerência com os versos do poema. É o seguinte, vocês não vão, como é que se diz? Simplesmente jogar palavras. Vocês vão ler o texto, vão ver do que se trata, vão colocar palavras que rimem e que tenham a ver com o contexto do texto. Não quero nada aleatório, tá certo? Tira a foto e envia pra mim, ok? Tá aí o texto, Quando a vida bater forte e sua alma, quando esse mundo pesado lhe ferir, é hora do recomeço. Recomece aí tem que rimar, certo? Quando tudo for escuro quando tudo for incerto e você só, é hora do recomeço. Recomece quando a estrada for longa e seu corpo, quando não houver caminho nem lugar para, é hora do recomeço. Recomece aí vocês vão fazer em cada estrofe dessa, em cada estrofezinha, vocês vão colocar palavras que rimem. Essas 3 palavras têm que rimar e fazer sentido com o texto, ok?
Por hoje é só. Bons estudos, até mais. E qualquer dúvida, me chama no WhatsApp que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tchau!